Primeiro passo para que possamos aprender e entender história é sabermos a base estrutural da linha do tempo da história, porque a história é trabalhada com a linha do tempo, ou seja, dentro da linha do tempo. É igual a qualquer outra disciplina, grade curricular, que precisam do começo, meio e fim. Onde, no português, precisa primeiro aprender o alfabeto, as vogais, as consoantes, as sílabas, para depois aprender a ler, escrever e interpretar. Onde, na matemática, primeiro precisa conhecer os números, para depois aprender as 4 operações fundamentais da aritmética, que é subtrair, somar, dividir e multiplicar. Na história não é diferente. Também é necessário a gente aprender a base da sua estrutura que compõe os fatos e os períodos históricos. Então, nesta videoaula, irei justamente trabalhar com cada período histórico e suas características dentro da linha do tempo. A linha do tempo histórico é dividida em 2 partes principais, pré-história e história. Então, aqui temos uma linha do tempo, onde temos as periodizações, onde tenho a linha do tempo dividida em 2 momentos, pré-história e história, onde tenho aqui a era cristã, que é justamente a ascensão do cristianismo na Idade Média como religião oficial do Império Romano. Lembrando que, antes mesmo da Idade Média, da chegada da Idade Média, o cristianismo já tinha se tornado religião oficial do Império Romano do Ocidente, já no finalzinho do Baixo Império Romano. Então, a partir da Idade Média, o cristianismo, com seu militarismo e poder, sai impondo seus dogmas por todo o Ocidente. Enfim, a pré-história é o período histórico mais longo da história. É o período que antecede a escrita, ou seja, a descoberta da escrita. E também ressaltando, os períodos históricos são trabalhados com marco histórico, ou seja, é formalizado um evento histórico que seja reconhecido como uma ruptura e término daquele período histórico para dar início a outro período histórico. E esse evento histórico, como marco histórico, ele tem que ser uma ruptura, um evento que causa uma queda. Por exemplo, a queda do Império Romano, a queda de Constantinopla, a queda da Bastilha e dentre outros. Quando nós falamos no termo pré-história, hoje em dia não é mais conceituável chamarmos de pré-história, e sim de sociedade ágrafas ou primeiras sociedades. Porque o termo pré-história, de certa forma, é um termo pejorativo, como se as primeiras sociedades não tivessem desenvolvido história. E, além disso, por sua conotação eurocêntrica e por negar a história de povos que não desenvolveram a escrita. Então, o período histórico chamado de pré-história, ou melhor, das primeiras sociedades ou sociedade ágrafa, é dividido em 2 partes, a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. A Idade da Pedra corresponde ao período paleolítico, que conhecemos como a Idade da Pedra Lascada. A Idade Mesolítico, que é a passagem do Paleolítico para o Neolítico. E o período Neolítico, que corresponde à Idade da Pedra Polida. E mais na frente, em um estado mais avançado, temos a Idade dos Metais. É no Neolítico que acontece o grande marco da pré-história, a ruptura, que é a descoberta da escrita. É neste exato momento que a pré-história deixa de existir e dá início à segunda parte da linha do tempo, a história. Então, a história começa com a descoberta da escrita. É a partir daqui que dá início ao primeiro período histórico com a descoberta da escrita pelos sumérios,
que é o período da Idade Antiga ou Antiguidade. Dentro da Idade Antiga, estudamos o desenvolvimento das primeiras civilizações, suas organizações sociais, políticas e econômicas, além de suas contribuições culturais e científicas, como também religiosas. Isso inclui o estudo de civilizações como a do Egito, da Mesopotâmia, Grécia e Roma, suas partes filosóficas, sistemas de escrita e avanços tecnológicos. Também outras civilizações e sociedades como fenícios, Cartago, os persas, os macedônicos, os hebreus, os hicsos, dentre outros. Também em destaque estudamos, dentro do período da história antiga, a história da China antiga. A Idade Antiga começa com a chegada da escrita e termina com a queda do Império Romano. Com a queda do Império Romano, que é o seu marco de ruptura, dá início ao período Idade Média, com a chegada do feudalismo e a ascensão da Igreja Católica. Neste período da Idade Média, estudamos o feudalismo, a ascensão da Igreja Católica Apostólica Romana, como também a ascensão da Igreja Católica Ortodoxa, que é o cisma do Oriente, o Império Bizantino, o Império Árabe, as Cruzadas, o Império Franco, o desenvolvimento da arquitetura gótica e romântica, a peste negra, a Grande Fome, a Guerra dos 100 Anos, o renascimento urbano, comercial, dentre outros. O que marcou o fim da Idade Média foi a queda de Constantinopla, ou seja, a invasão dos turcos otomanos sobre o Império Bizantino. Com a queda de Constantinopla, dá início à Idade Moderna. Neste período da Idade Moderna, estudamos o renascimento cultural, a formação dos Estados nacionais europeus, o mercantilismo, o surgimento do capitalismo, o absolutismo, o iluminismo, a reforma protestante, a expansão marítima, a colonização da América, dentre outros. É nesse período da história que dá início aos estudos da história dos povos ou civilizações da América, principalmente com a chegada dos europeus no continente americano. Na verdade, são estes dois períodos da história que estudamos a história das Américas, que é a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é a nossa. Dentro do contexto da história da América, estudamos História da América, Mesoamérica e o período colonial. História do Brasil, do início à colonização às conjurações. História do Brasil, dos tempos do Iluminismo à independência. História da América independente e contemporânea. História da África e da cultura afro-brasileira. História do Brasil, a construção da nação até o golpe de 1930 por Getúlio Vargas. História e cultura indígena. A Idade Moderna dá início com a queda de Constantinopla e termina com a Revolução Francesa, que é a ruptura. Então, o marco que divide a Idade Moderna da Idade Contemporânea é justamente a Revolução Francesa. Então, com a chegada da Revolução Francesa, dá início à Idade Contemporânea, que prevalece até nos nossos dias atuais. Nesse período da Idade Contemporânea, estudamos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, o imperialismo, que é a partilha da África, as duas grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, a descolonização, a globalização, o desenvolvimento tecnológico, o capitalismo industrial em resposta ao capitalismo,
o socialismo, dentre outros. O modo de produção da pré-história ou das primeiras sociedades inicialmente foi baseada na caça e na coleta, com grupos nômades que dependiam diretamente da natureza para sobreviver. Mas, posteriormente, no Neolítico, essa dinamização muda, onde que eram nômades passam a ser sedentarismo. Da caça e da coleta, eles passam a criar animais, a plantar e colher seus próprios alimentos. O principal modo de produção na Idade Antiga foi o escravismo, embora que na região do Crescente Fértil desenvolveu um modo de produção voltado para a agricultura e a criação de animais. Então, podemos chamar as civilizações que se desenvolveram ali no Crescente Fértil de impérios teocráticos de regadios. Já no modo de produção da Idade Média foi o feudalismo, com uma economia baseada na agricultura e no trabalho servil. Já o modo de produção da Idade Moderna é o mercantilismo, com destaque do surgimento do capitalismo, mas sua força maior como modo de produção econômico foi o mercantilismo. Já o modo de produção da idade contemporânea, que é a nossa, é o capitalismo industrial. É aqui que dá a ascensão da burguesia, onde ela fica no topo da pirâmide social da idade contemporânea. E, em resposta ao capitalismo, surgiu o socialismo e o comunismo. Quando eu falo em burguesia, estou me referindo aos grandes empresários, que são responsáveis pela produção de alimentos e a exportação de mercadorias para outros países, principalmente China, União Europeia e Estados Unidos. Então, por hoje só, e até o próximo vídeo.